Boa noite, igreja. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Olha, só para saber se está todo mundo acompanhado. Rapaz, vocês viram essa semana na televisão, né? Teve um candidato aí que levou uma peixeirada, passou dos repórteres, passou dos jornais. E por falar em repórter, eu estava lembrando essa semana também de uma coisa que o pastor Paulo Júnior fala. Paulo Júnior não, pastor Paul Washer. Pastor Paul Washer conta uma história em que um repórter vai entrevistar um judeu, um muçulmano e um cristão. Essa história é bem interessante porque o repórter chega diante do judeu e diz: quando você morrer, você vai para o paraíso? E o judeu responde: sim, com certeza. E ela pergunta: por quê? E o judeu vai lá e responde: eu vou porque eu guardo a Torá. Eu obedeço os mandamentos, eu sigo a lei, eu mereço ir para o paraíso. E o repórter diz: tudo bem, eu entendo. Então ele chega para o muçulmano e diz: se você morrer, você vai para o paraíso? E o muçulmano diz: com certeza. E ele pergunta: tá, por que você vai para o paraíso? O que você fez para merecer? E o muçulmano vai lá e responde: não, eu guardei o Alcorão, eu obedeci a palavra de Allah, eu fiz tudo o que Allah ordena. Aí ela fez: tudo bem, eu entendo. E aí ele chega diante do crente, do cristão, e diz: você, cristão, se você morrer hoje, você vai para o paraíso? E o cristão responde: sim, com certeza. E ela faz: tá, mas o que você fez para merecer? Por quê? Ele fez: não, exatamente isso, eu não mereço, e eu também não fiz nada. E o repórter diz: tudo bem, o primeiro e o segundo eu entendo, peraí, eu entendo eles dois, mas você eu não entendo, como assim? Você vai sem merecer, você vai porque não fez nada? E o cristão responde: é porque alguém que merecia já fez tudo por mim. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é a graça de Deus. Ainda em nossa série de sermões que o pastor Inácio está fazendo, que ele inclusive já começou, sobre os atributos de Deus, hoje nós observaremos sobre a graça de Deus e o Deus da graça. Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Amém? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento e trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem reinou por meio dele, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos.
A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Fechemos os nossos olhos. Deus de graça, de bondade, de misericórdia, Pai querido, nós inclinamos mais uma vez o nosso coração a Ti e nos submetemos à Tua vontade. Senhor, que a Tua palavra, Pai, nesta noite, penetre os nossos corações e opere transformação em nós. Que nós possamos ser amoldados ao caráter de Jesus e que, conhecendo a Ti, nós possamos nos tornar mais santos, nós possamos nos aproximar de Ti, pelo Teu conhecimento, pelo conhecimento que vem da Tua palavra. Como sempre eu te peço, Senhor, que fale com a Tua igreja, não por causa de mim, mas apesar de mim, dos meus muitos pecados e das minhas muitas falhas. Sou miserável, Senhor. Por favor, Pai, que todos nós possamos experimentar as dádivas de Suas mãos. Comunique bênçãos a nós, pelo Teu Espírito Santo, através da pregação do Teu Evangelho. Em Cristo, Teu Filho amado, a quem tudo pertence, nós oramos. Amém. Meus irmãos, quem escreveu esse texto que nós acabamos de ler foi o apóstolo Paulo. A Carta aos Romanos é a sua principal obra, pois resume e sistematiza as principais doutrinas que ele pregava. Podemos dividi-la em 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, nós temos a doutrina do pecado. Do capítulo 3, o versículo 21, até o capítulo 11, versículo 36, nós temos a doutrina da salvação. E do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo final, 16, nós temos a doutrina na prática. São essas 3 partes no livro. O texto que nós lemos está no capítulo 5. Logo, ele faz parte do ensino de Paulo sobre a doutrina da salvação. Nesse ponto que nós lemos, ele está falando sobre a graça salvadora de Deus. É importante, no entanto, definirmos o que é essa graça. Definirmos o que é graça. De modo que nós precisamos entender que a graça é um favor imerecido. E todo mundo conhece essa terminologia. Mas, em resumo, quer dizer que é algo que você recebe sem que você tenha feito absolutamente nada para merecer. Ainda é interessante nós fazermos uma divisão. Graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é você não receber algo que você merece. Graça é você receber algo que você não merece. Então, se por exemplo, uma criança, ela comete um erro, o pai dela diz, não faça isso, e ela vai lá e faz, e ela merece levar uma surra por aquilo que ela fez. Se o pai dela não der uma surra nela, ele está agindo com misericórdia. Agora, se, além de não dar uma surra nela, ele ainda der um presente, esse presente é a graça. Deu para pegar? De modo que, se a gente entende isso, nós podemos perceber que a grande verdade que esse texto nos traz é que o nosso Deus é eternamente gracioso. E diante de uma afirmação tão forte, nós podemos fazer uma pergunta. E a pergunta que nós fazemos para essa frase é: como eu posso acreditar nisso? Porque a partir do momento que a gente diz que Deus é eternamente gracioso, nós precisamos depositar confiança nessa verdade. Nós precisamos acreditar nela. Mas o que me garante que ela é verdade mesmo? O que me garante que eu posso apostar todas as minhas fichas nela? Quem me garante que Deus é eternamente gracioso? E esse texto que nós lemos responde essa pergunta, apresentando a ação da graça de Deus ao longo da história.
como Deus manifestou a sua graça em todos os tempos, no passado, no presente e como Ele garante que manifestará no futuro. Esses são os 3 pontos desse texto, especialmente. Mas antes de chegar nessa parte, ele vai nos apresentar a nossa necessidade dessa graça de Deus. Por que nós precisamos tanto dela? E esse é exatamente o primeiro ponto que eu gostaria de observar com os meus irmãos. A primeira parte. Por que nós precisamos dessa graça? A necessidade que nós temos da graça de Deus. Observe comigo o versículo 12 até a primeira parte do versículo 14. Ele começa no versículo 12 falando assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Até aí. De quem é que Paulo está falando nesse versículo? De Adão. O pecado entrou no mundo em Adão. Nós já conhecemos a história, a maioria de nós já conhece essa história. Mas é bom a gente relembrar. Deus, ele estabeleceu um único mandamento para Adão. Deus criou o homem, veja bem, deixa eu começar do começo. Deus criou o mundo, logo o mundo é dele. Deus criou um ser vivo e colocou no mundo dele. O mundo é de Deus, e aquele ser vivo que ele criou também lhe pertence, porque ele também criou. Esse ser vivo é Adão. E ele diz: Adão, eu lhe coloquei no paraíso. Você tem tudo o que você precisa aí. Você só tem uma coisa que você não pode fazer. É comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a única coisa que Adão não podia fazer. E foi exatamente o que Adão fez. Adão foi e comeu daquele maldito fruto. No que Adão come daquele fruto, nós observamos que ele peca por desobedecer a Deus e, como consequência, Deus vem para julgá-lo. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3 que Deus descia todos os dias no jardim na viração do dia. Só que Deus descia à terra para falar com Adão, para se relacionar com ele. Foi para isso que nós somos criados. Mas a estrutura do texto, em Gênesis capítulo 3, nos mostra Deus descendo na viração do dia, não para se relacionar com Adão nesse momento, mas para julgá-lo. Deus monta um tribunal e coloca os 3 personagens que estavam ali diante dele: Adão, Eva e a serpente. E Deus julga. Ele chega para Adão e diz: Adão, veja bem, ele não chegou procurando por Eva, mas por Adão. Adão, cadê você? O que foi que você fez? O juiz quer que o réu apresente a sua defesa. O que Adão deveria ter feito? Senhor, misericórdia, eu pequei. Mas não. A atitude de Adão é: a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. A culpa é dela e sua. Olha que ousadia. Aí Deus vai lá e olha para Eva, diz: Eva, o que foi que aconteceu? E Eva faz a mesma coisa, diz: ó, a serpente me enganou. Não tenho nada a ver. Ela me enganou, me deu o fruto e eu comi. Vocês observam uma decorrência de pecados e pecados e pecados? E você pergunta: Guilherme, mas pelo amor de Deus, o que isso tem a ver comigo? A questão é que Adão, esse pecado de Adão teve 2 impactos sobre a nossa vida. Teve um impacto legal e um impacto místico, sobrenatural. Como assim legal? Adão era o nosso representante. Quem é o nosso representante hoje, atualmente, politicamente falando? Temer. Aonde Temer chegar lá fora, ele é o representante do Brasil, ele é o meu e o seu representante. E o que Temer decidir lá fora vai implicar nas nossas vidas. Então, o que Temer faz tem tudo a ver conosco. Se Temer declarar guerra contra os Estados Unidos,
a gente vai estar declarando guerra contra os Estados Unidos, porque ele é o nosso representante. Da mesma forma, quando Adão se rebelou contra Deus, todos aqueles a quem ele representava, inclusive eu e você, nos rebelamos contra Deus. E tem também um segundo caráter, um caráter místico aí. Uma coisa sobrenatural. Porque Deus criou o homem puro, Deus criou o homem bom. E quando Deus criou o homem bom, Deus deu a ele uma lei. E disse, se você comer do fruto, certamente morrerás. E Adão comeu do fruto. E quando ele come do fruto, olha o que Paulo coloca. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte. Versículo de número 12. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, a separação de Deus, a morte eterna, a morte física, a morte espiritual, a separação de Deus, é como um câncer, como uma doença genética, que entrou no código genético de Adão, e todos aqueles que vieram depois dele, todos os seus filhos, passaram a carregar esse maldito código genético de pecado. Davi, quando está falando sobre isso no Salmo 51, ele vai dizer, em pecado nasci, em iniquidade já me concebeu minha mãe. O cara já nasceu em pecado. Não é apenas uma coisa legal, mas é uma coisa mística. É uma coisa que estava entranhado em nós. Nós somos pecadores. E o texto continua. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Até esse ponto. E nós observamos que nós não apenas pecamos em Adão. Seria bom demais se fosse assim. Mas nós também pecamos em Moisés. E é importante a gente tratar disso. É importante a gente tratar disso. O que significa dizer que nós pecamos em Moisés? Significa dizer, meus irmãos, que Deus nos deu uma lei. E nós quebramos essa lei. Nós nos rebelamos contra Deus deliberadamente. Porque você pode dizer, Guilherme, Adão é um golpista, eu não elegi Adão. Eu não estou nem aí para Adão. É injusto que Deus me condene pelo que Adão fez. Tantos milhares de anos atrás. E Paulo aqui está dizendo, beleza, só que Deus também mandou Moisés. E em Moisés todos também pecaram. E todos também morreram em Moisés. Deus nos deu uma lei e nós quebramos deliberadamente. Nós escolhemos quebrar a lei de Deus. Nós pecamos. E é importante a gente entender isso. Porque a nossa cultura hoje, a nossa sociedade, quer jogar fora o conceito de pecado. Quer transformar Deus em um autoritário, em um tirano. Quer transformar Deus em um ditador terrível. Que diz que se você não obedecer os meus 697 mandamentos, você vai para o inferno. Deus é um déspota nessa cultura que está sendo apresentada. Só que este não é o Deus da Bíblia. Sabe o que é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é o Deus que não exige nada além de amor. E agora eu quero que vocês digam para mim, quando eu terminar de falar, se isso é razoável ou não é. O que Deus está exigindo é razoável, porque Ele não exige nada além de amor. Ele diz, eu quero que vocês, minhas criaturas, a quem eu dei a vida, me amem e amem as coisas que eu amo por amor a mim. Só isso. É razoável ou não é? Ele não exige nada além disso. Os fariseus chegaram até Jesus e perguntaram, em que se resume o mandamento? Duas coisas, rapaz. Ama o Senhor, o teu Deus, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E essas duas únicas coisas nós não fizemos.
Nós vivemos em rebelião contra Deus. Porque aquele a quem nos criou, nós rejeitamos. Êxodo capítulo 20. Antes de ele dizer o primeiro mandamento, ele diz: ouve, Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu sou o Deus que lhe criou, o Deus que cuidou de você, o Deus que fez tudo por você. Portanto, não tenha outro Deus além de mim. É pedir muito. Olha, eu lhe dei a vida, então me ame. E nós, como seres humanos, dizemos: não, obrigado. Eu prefiro odiá-lo e odiar tudo aquilo que o Senhor ama. Eu prefiro fazer tudo o que eu quero do meu jeito, conforme a minha própria vontade, porque sim. Esse é o nosso estado. Só que Deus não é besta. Ele estabeleceu uma lei e ele estabeleceu também uma consequência para quem quebrasse essa lei. Ele diz: a lei é essa, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que comeres do fruto, certamente morrerás. De igual modo, Romanos capítulo 6 vai dizer, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Quem quebra a lei deve morrer, porque essa é a punição para quem quebra a lei do Deus da vida. A lei exigia a nossa morte. A lei exigia a nossa destruição. Mas Deus é bom. Meus irmãos, Deus é bom. E a sua bondade se revela a nós como graça. Deus é gracioso e no passado manifestou essa graça lá no Éden e tem continuado representando, revelando essa graça, manifestando essa graça até hoje. E agora sim nós entramos no texto, nós entramos no tema. Desculpe. Deus é gracioso e sendo gracioso manifestou a sua graça no passado. Observem comigo o versículo 14, a parte B. Um pouquinho antes. Aqui. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Que Adão já era, em sua época, um tipo de Cristo. E é difícil entender isso um pouquinho. Eu preciso que os meus irmãos me ajudem. Quando Paulo usa a palavra tipo, ele está querendo dizer que Adão era como se fosse uma sombra, um símbolo do próprio Cristo. E olha que coisa mais linda. Adão, aquele que pecou, já representava a graça de Deus sobre nós. Porque sendo ele um tipo de Cristo, significa que mesmo naquela época, Deus já tinha preparado um plano de redenção para nós, para os seus eleitos, para a sua igreja. E Deus manifestou a sua graça a Adão naquele dia, porque Deus poderia ter destruído Adão, mas Deus não fez isso. Ele desce, ele mata um cordeiro, ele mata um animal, ele tira a pele e faz vestes de couro. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que o próprio Deus vestiu Adão e a Eva. Veja se isso não é graça. Foi misericórdia de Deus ele não ter esmagado Adão naquele momento. E foi graça de Deus ele vestir Adão com peles, para que ele pudesse se proteger do frio, cobrir sua nudez.
E a graça de Deus continuou se revelando, continuou se manifestando ao longo de todo o tempo, até os dias atuais. Meus irmãos, a graça de Deus está aí. Quando nós vemos que a chuva cai sobre justos e sobre injustos. Isso é graça. A graça de Deus está aí, lá em Romanos, capítulo de número 1. Quando Paulo vai falar que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque as coisas criadas, os céus, toda a criação revela os atributos invisíveis de Deus. Deus está se revelando de maneira geral em toda a sua criação, para que todos os olhos vejam. Isso é graça. Nós merecíamos um afastamento tão total de Deus, um afastamento tão pleno da divindade, que viveríamos uma escuridão, sem sequer saber que Ele existe ou que Ele nos ama. Mas todos os dias o sol nasce, e a chuva cai sobre a terra, e molha a terra, e as plantas brotam. E olha que massa, quando a chuva para de cair, aparece um arco-íris, um arco da aliança, que significa, eu sou Deus de graça e misericórdia, e nunca mais vou destruir vocês com água. Não é só os crentes que veem isso, os ímpios também veem. Mas a graça de Deus não se manifestou apenas de maneira geral, e não se manifestou apenas em Adão. A graça de Deus se manifestou de maneira plena na pessoa de Jesus Cristo. Eu estava doido para entrar nessa parte. Vamos comigo para o versículo 15 e o versículo 16. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Meus irmãos, Jesus Cristo é a maior expressão da graça de Deus. Não se pode comparar com o pecado. É isso que Paulo está falando. Ele diz, não se pode comparar a dádiva com a transgressão. A transgressão foi enorme, porque a lei de Deus é uma lei eterna. E um crime contra uma lei eterna é um crime eterno. A transgressão foi muito grande. Mas ainda assim não se pode comparar com a dádiva. A dádiva de Deus para nós é Jesus. Jesus é a dádiva de Deus para nós. E quem é Jesus para ser maior que o pecado? Jesus é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o primeiro e o último. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que estava morto, mas está vivo pelos séculos de séculos. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a luz do mundo. Ele é a água da vida. Ele é o pão vivo que desce do céu. Esse é o nosso Jesus. Ele é Deus, todo-poderoso, todo-soberano, maior do que o pecado, maior do que a morte, maior do que o mundo e que o inferno. E esse Jesus, pela graça, se fez carne. Ele se encarnou. Ele veio ao mundo como homem pela graça. A luz veio ao mundo. A esperança veio ao mundo. A paz veio ao mundo. Jesus veio. Ele era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Porque a lei e a morte vieram por Moisés.
Mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. E todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Ele se fez carne. Ele se fez homem. A luz veio ao mundo. E o mundo foi criado por meio dele. E através dele. Mas o mundo rejeitou. Ele veio para os que eram seus. E os seus não receberam. E tendo se feito em carne, tendo o verbo se feito em carne, nós o matamos. Pela sua graça, ele sofreu. Pela sua graça, ele foi abandonado, exposto à humilhação, torturado, feito pecado e maldição em nosso lugar. Sob a pesada mão da mais furiosa, esmagadora ira de Deus, ele foi esmagado, moído. Ele se ofereceu como sacrifício. E foi destruído por sua própria graça. Por sua própria graça, ele se entregou. Isso é real. Ele morreu. E a pergunta que Paulo faz é: quem de nós merecia esse sacrifício? Quem de nós era digno do sangue de Jesus? Quem de nós fez alguma coisa para merecer isso? Paulo vai falar aqui no capítulo 5, versículo 7, que provavelmente por alguém justo, talvez até alguém tenha coragem de morrer. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos iníquos, inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados, rebeldes. Mesmo naquele momento, quando ainda não tínhamos nada, quando não éramos nada, Ele nos amou a ponto de dar a sua própria vida. Isso é graça. Essa é a graça manifesta no Filho. E essa é a graça que nos trouxe a justificação e a redenção. Por isso que não há comparação. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. E quando fala que a graça trouxe justificação, nos versículos 16 e 17, é tão interessante que tem uma mudança no tempo verbal das palavras. Olha que interessante. No versículo 17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem, está no presente, de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz, no presente de novo, que traz vida a todos os homens. E com isso, Paulo quer falar que Deus não apenas manifestou a sua graça no passado. Paulo quer falar que Deus tem graça para você hoje. Ele manifesta a sua graça, o seu caráter gracioso no presente.
agora Deus está manifestando da sua graça sobre nós. E a primeira coisa que Paulo apresenta está no versículo 17. Quando ele vai falar que uma vida reconciliada com Deus é fruto da graça. No versículo 17 ele fala: muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da dádiva e a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Olha só, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer com reinar em vida? O que Paulo quer dizer com isso? Reinar é experimentar o reino de Deus no tempo presente. As dádivas, as bênçãos de suas mãos, hoje. Aqueles que recebem a justificação através do Filho, o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, essas pessoas experimentam do reino de Deus já. Ainda não em sua plenitude, certo? Tem muita coisa ainda pela frente. Mas já hoje, essas pessoas conseguem experimentar da graça de Deus de uma forma totalmente singular. E você diz: Guilherme, como assim? A vida é tão difícil. Como é que eu estou experimentando da graça de Deus hoje? Você não faz ideia. Olha os versículos iniciais desse mesmo capítulo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha só o versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. O pecado causou a morte e a separação. A graça trouxe a reconciliação. E hoje, reconciliados com Deus, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus. E essa paz é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo não pode dar. Essa reconciliação com Deus é mais do que qualquer um no mundo de pecado pode experimentar. Essa reconciliação com Deus é algo para nós, aqueles que estão reinando com Ele em vida, aqueles que experimentaram da graça de Deus hoje. E não para por aí. Paulo também vai falar no versículo de número 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O ato de justiça de Jesus trouxe vida a todos os homens. E é importante a gente abrir um parêntese aqui. Quando ele fala todos os homens, ele não está falando toda a humanidade. Ele não está falando que todos os seres humanos do mundo serão ressuscitados por causa de Jesus. Não é isso. Isso é universalismo. Ele está falando desses todos os homens. São todos os homens que experimentaram da graça. São todos os homens que foram justificados pela fé e agora têm paz para com Deus. São todos os homens que fizeram parte do sacrifício de Jesus. São todos os homens que foram reconciliados. São todos os homens que experimentaram da dádiva maior de todas, que é o próprio Jesus. Isso posto, a pergunta que a gente faz é: como assim manifestou vida? Porque veja bem, os ímpios também estão vivos, estão andando por aí. Qual é a diferença deles para a gente?
A diferença deles para a gente hoje, que essa graça nos traz vida hoje, a diferença é que agora a lei não tem mais poder sobre nós. A lei de Deus bradava contra você. A lei de Deus gritava contra você. Porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado está na lei. A lei representava morte para nós. Isso ele vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei da morte. Porém, agora a lei da morte não tem mais poder sobre nós. Jesus triunfou sobre a lei. Nós vivemos na graça e não na lei. Nós vivemos na graça e não na espada. Moisés ficou para trás. Sabe o que isso representa na prática? O reverendo Antônio Carlos da Costa explica isso de uma forma maravilhosa. Lembre comigo agora do que aconteceu com a mulher que foi apanhada em adultério. Adultério. Eles trouxeram aquela mulher diante de Jesus. Os fariseus estavam lá com a lei na mão, dizendo: a lei manda matá-la. E mandava mesmo. E o que Jesus fez? Jesus se colocou entre ela e a lei. Jesus se colocou entre a mulher e a lei, entre a mulher e os fariseus, entre a mulher e a religião. Jesus se colocou entre ela e a morte. Jesus se colocou entre um e outro, Jesus se interpõe. A lei não tem mais poder. Jesus se colocou entre a lei e nós. Jesus venceu a lei. Ele se tornou o Senhor da lei. Essa é a graça. Você estava quebrado no vale da sombra da morte, caminhando para o inferno. E o Evangelho apresenta o Jesus, que é misericordioso, que é doce, que é amigo do quebrantado de coração. Quando a lei nos mostra o Sinai pegando fogo, eu me lembro que eu tenho um Jesus doce, o Jesus misericordioso, o Jesus Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em resumo, a lei tinha o direito de requerer o seu sangue. Entendeu essa parte? Porém, Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário e morreu por você. Portanto, agora mais nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós temos vida hoje. A lei não brada mais contra nós. E já fazendo uma aplicação, meus irmãos, cale a boca da sua consciência. Não deixe Satanás lhe acusar. A lei não tem mais poder sobre você. Jesus não lhe condena mais. Acabou! Acabou! Nossa consciência está nele. Nosso coração descansa nele, no sacrifício dele. Nossa mente é cativa a ele. Quando Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele está calando a boca de Satanás. Ele está calando a boca do mundo. Ele está calando a boca da sua própria consciência. A sua consciência que lá no capítulo 7 estava falando: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, faço e desfaço. Quando eu faço o bem, até o mal está lá junto de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará? Jesus. Jesus. Porque nenhuma condenação há para os que estão nele. E já caminhando para o final, Deus será eternamente gracioso. Nós vimos o que Deus fez por nós no passado com sua graça, e nós vimos a graça de Deus no presente, atuando hoje. E agora nós entramos na última parte do texto, que vai falar sobre a atuação da graça de Deus no futuro, o que nos espera na eternidade. E o que nos espera na eternidade, vou dar um spoiler,
é o desfrutar da mais saborosa e superabundante graça do nosso Pai. Observa comigo, versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ele está falando agora no futuro. Ele fala, muitos foram feitos pecadores, mas agora muitos serão feitos justos. Isso nos aponta para a eternidade. Isso nos aponta para o juízo final. Isso nos aponta para o futuro. O que é que você vai apresentar a Deus quando Ele cobrar de você? Quando você se apresentar diante do grande trono branco? O que é que você vai mostrar a Deus? O que é que você vai oferecer a Ele para entrar no céu? A verdade, meus irmãos, é que nós não temos nada para oferecer. Nada do que nós temos pode comprar o nosso ingresso no céu. Nada. Nós entramos no céu pela graça de Deus. Martinho Lutero fala, não é fruto do seu trabalho, é fruto do trabalho de Cristo. Não é fruto do seu suor, é fruto do sangue de Cristo. É uma justiça que cai do céu como chuva. Eu não faço nada, ela apenas cai sobre mim e me inunda com amor, graça e misericórdia. Essa é a graça de Deus sobre nós. Essa é a graça que nos garante um futuro com Ele. Deixa eu fazer uma aplicação bem simples aqui. O que é que a religião fala pra gente? A religião fala o quê? Trabalhe duro, dê tudo de si. Faça tudo o que você puder. De algum jeito você vai conseguir o amor de Deus. Tenha crédito com Deus. Eu já vi pastor falando isso. Tenha crédito com Deus. Faça de tudo. Não durma, não coma. Corra, vá lá. Vá para todos os cultos e dê todos os dízimos e dê o seu corpo para ser queimado. Faça tudo, tudo, tudo. Não é isso que Deus faz. Do alto dos céus ele brada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As nossas obras não podem comprar a nossa salvação, porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não é por obras para que ninguém se glorie. Essa graça tira o fardo dos nossos ombros. E o que isso você vai fazer com isso na prática? Deixa eu já fazer uma aplicação aqui na prática. Meu irmão, minha irmã, nunca chegue diante de Deus como aquele fariseu de Lucas 18. Que chega diante de Deus, diz, Senhor, obrigado, porque eu sou santo, porque eu não sou como aqueles ali, aqueles ladrão, aqueles corruptos, aqueles cabra safado, nem como aquele publicano ali. Obrigado porque eu dou meu dízimo. Obrigado porque eu sou fera. Nunca chegue diante de Deus fazendo isso. Mas como aquele publicano, que Jesus fala, que ele de longe não tem coragem nem de olhar para cima. E ele bate no peito chorando e diz, sê propício a mim, miserável pecador. Porque aquele homem saiu de lá justificado. E o fariseu não. Tenha isso na sua vida todos os dias, meu irmão. Lembre-se, você é pó. É um pecador miserável. Não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Não é melhor do que aquelas prostitutas que estão agora ali na beira da praia, não. Nós não somos. Somos farinha do mesmo saco. Filhos de Adão. Não somos. O que nós podemos fazer é chegar diante de Deus e nos curvar. E dizer, tem misericórdia de mim. Paulo fala isso muito bem. Eu não vou gastar muito tempo nisso.
Mas se você puder depois, dê uma lida em Filipenses 3. Quando Paulo vai falar, eu guardava a lei, eu era filho de hebreu, hebreu de hebreus, eu era fariseu, aquele cara mais justo do mundo. E agora eu considero tudo isso como cocô, como esterco. Eu considero tudo isso como nada, para que eu possa experimentar o poder da sua ressurreição e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e conhecer o poder da sua ressurreição, não pela justiça que vem da lei, porque a lei não tem justiça para você. Se você quiser viver pela lei, acusando os outros pela lei, praticando a lei, você vai para o inferno, porque a lei não tem justiça para você. A graça manifesta no sangue de Jesus, que tem salvação para a sua vida hoje. E diante de Deus, Paulo diz, não apresente suas obras. Em Filipenses 3, ele vai dizer, eu considero tudo isso como nada, eu abro mão. Paulo pega na mão tudo que ele tinha, toda a santidade que ele ostentou a vida toda, a castidade, os dízimos. Paulo pega tudo aquilo, eu não bebo, eu não chamo palavrão, eu não sei o que, eu não sei o que. Paulo pega tudo isso e não é nada. Eu quero chegar diante de Deus com as mãos vazias. Eu quero chegar diante de Deus e dizer, ser propício a mim. Porque é com as mãos vazias que nós recebemos graça. Porque a justiça não vem da lei, mas vem da graça. Por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. E por fim, versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ele fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo está querendo dizer que os nossos pecados serão afogados pela graça de Deus. Para cada gota de pecado que você cometeu, meu irmão, existe um oceano de graça. Nunca tenha medo de se aproximar de Deus. Nunca tenha medo de se ajoelhar diante dele, ou de voltar o seu coração em oração, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque para cada gota de pecado tem um oceano de graça, tem um rio transbordante de graça. Observe também que nesse versículo Paulo vai falar, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Em resumo, a lei não é má. A lei não é ruim. Eu falei tão mal da lei até agora, né? Mas veja bem, a lei tem um propósito. Deus estabeleceu a lei, foi para mostrar, para jogar na sua cara o quanto você é pecador. Para jogar na minha cara o quanto eu sou pecador. Foi para isso que Deus estabeleceu a lei, para ressaltar a transgressão. Trazer isso à tona. Jogar na nossa cara. Deus instituiu a lei para nos humilhar. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Percebe que a graça está nisso tudo? E no final disso, nós temos vida eterna garantida. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí eu queria fazer só 3 aplicações para a gente. A primeira é que com isso vocês percebem que a ideia de perder a salvação não faz sentido. Não é pelas obras, não é pelo que você apresentou a Deus, não é por nada disso. Nós temos segurança na nossa salvação por causa do nosso Senhor Jesus. Nós temos certeza nele, nós temos confiança nele. Se ele manifestou a sua graça no passado, se ele manifesta a sua graça no presente, por que ele não manifestará no futuro? Nós temos provas cabais que Deus tem graça na sua vida. E por fim, 2 atitudes que eu queria apresentar para vocês. A primeira é, santifique-se. Como assim? Você não acabou de falar que não era por obras?
que a castidade, a não sei o que, tudo isso não servia para ser salvo, certamente não serve para ser salvo. Certamente não. Só que tudo isso que eu falei não é para lhe dar permissão para pecar, mas para lhe incentivar a santificação. Paul Washer faz uma ilustração muito boa. Ele diz que numa sala de aula, o professor chega para os seus alunos e diz: pessoal, imagine que a sua sala de aula de cálculo 3 na faculdade é muito difícil. Só os feras dos feras estão ali. E tem uns alunos de física lá, e tem uns alunos que realmente estão fazendo matemática porque eles amam cálculo. Só que aqueles alunos de física odeiam cálculo. E eles estão lá. E o professor entra na sala de aula e diz: bom, como vocês chegaram até aqui, como vocês chegaram tão longe, todos vocês já foram aprovados. Eu vou colocar 10 aqui na caderneta de todo mundo. Aí os alunos fazem: como assim? Não, professor, não, tudo bem, vocês já foram aprovados. Não existe mais nenhuma obrigação. Vocês nem quisessem, não precisa nem vir para a aula mais. Aí aqueles alunos de física que estão lá, que odeiam cálculo, eles dizem: quer dizer que eu não preciso mais assistir essa aula? E o professor diz: é. Eles dizem: quer dizer que eu não preciso mais fazer nada? E o professor diz: exatamente, então já passei, já. E então eles vão saindo e cada um vai deixando o seu livro dentro da lixeira, na porta de fora da sala. Quando o professor olha, estão lá dentro só os alunos de cálculo. Só os alunos de matemática. Ele diz: vocês também não querem ir embora? E ele diz: professor, quer dizer que agora nós podemos aproveitar a disciplina? Quer dizer que agora a gente pode estudar sem se preocupar com nota? Quer dizer que agora a gente pode se dedicar a isso aqui? E o professor diz: exatamente. Entendeu a diferença? Nós não estudamos cálculo para passar na prova. Nós já passamos na prova. Nós estudamos cálculo porque nós amamos matemática. Nós nos santificamos. Nós fazemos boas obras não para ir para o céu, porque a nossa passagem já foi comprada. O sangue de Cristo nos garante isso. Nós fazemos boas obras para agradar aquele que nos chamou, porque nós o amamos e queremos de alguma forma agradá-lo, de alguma forma poder retribuir a ele, de alguma forma poder fazer valer a pena a graça que ele derramou sobre nós. Lembra o que eu falei no começo? Deus não quer nada além de amor. Primeira coisa, santifique-se, porque é a graça de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus, porque se você cair, Deus não vai lhe jogar no inferno, Deus não vai tirar sua salvação, Deus não vai lhe bater com um chicote. Se você cair, Ele vai te levantar, graça. Então santifique-se. E a segunda atitude é, tá vendo isso aqui? Isso é um óculos. Estou fazendo isso aqui para você nunca mais esquecer. Ó. Use a graça de Deus como um óculos. Quando você usa os óculos da graça, você enxerga as pessoas com graça. E você enxerga as coisas que Deus lhe dá com graça. Eu cheguei diante de um professor e fiz: professor, como o senhor está? Ele olhou para mim e disse: com Jesus, estou melhor do que mereço. Certamente ele estava passando por algum problema na sua vida. Porém, ele usava os óculos da graça. Ele sabia que aquilo que ele tinha era fruto da graça de Deus. E se o Senhor é o meu pastor, tudo que eu tenho eu preciso. E aquilo que eu não tenho, é porque eu não preciso. Porque se o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Quando você usa os óculos da graça, você percebe tudo que você tem como um presente de Deus. E aí evita murmuração, evita reclamação, evita perturbação. E também com os óculos da graça, meus irmãos, nós conseguimos olhar para as outras pessoas com misericórdia. Nós conseguimos olhar para aquela pessoa e dizer: merece morrer. Era para a facada ter sido mais fundo. Ou então, errar o tiro. Bandido tem que morrer. Se nós olhamos as pessoas com o olhar da graça, nós olhamos para ela e pensamos: eu também sou pecador como ela. Que Jesus tenha misericórdia dessa vida. Olha que diferença faz. Quem muito foi amado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito perdoa. Foi isso que nosso Jesus ensinou. Essas duas atitudes. Santifique-se e use a graça como um óculos para enxergar a vida diferente. Amém? Meus irmãos, o cristão na introdução da nossa entrevista, o cristão na introdução da nossa mensagem, aquele que estava sendo entrevistado, ele estava certo. Ele tinha total razão quando ele disse que seria salvo
pelos méritos de outra pessoa, Jesus Cristo, e pelas obras de outra pessoa, Jesus Cristo. A salvação dele vem pela graça. A graça é esse atributo esse atributo profundo de Deus. Esse atributo que transborda para nós, que Deus comunica a nós. Essa bondade maravilhosa. E como a gente entende essas coisas? A gente não entende. Sabe aquele repórter que disse, eu não entendo isso. Como você vai para o céu pelos méritos de outra pessoa? Nós também não entendemos. A gente apenas se prostra. E diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém.